Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho As Boas Novas de Deus, um canal voltado para teologia e ciência da religião. Desta feita nós vamos gravar um vídeo dentro da teologia, né? O texto base do vídeo vai ser... Claro que eu vou só esboçar o texto, né, para vocês e abordar sobre o que o texto trabalha, que é o Salmo 19, versículo 1 até o 14. E como vocês viram aí o tema, como Deus se faz conhecer. E isso, no caso, o tema aqui está dentro de uma das doutrinas do cristianismo, dentro da teologia sistemática, que é bibliologia, e nesse caso a revelação geral e a revelação especial. Nós vamos fazer essa abordagem, né? Vamos ver se dá para fazer num vídeo só, mas se ele for ficar longo, aí aqui eu vou cortando em partes o vídeo, né? Então, é uma das lições também. Isso aqui o vídeo é baseado em uma das lições da escola dominical, né, da Igreja Batista. Sou da Igreja Batista do Nazaré, pastor Alisson, né, e pastor Newton e Paula. E aí nós vamos aqui fazer essa abordagem, né? Começando pelo texto base, que é o Salmo, né? Salmos 19, versículo 1 até o 14, um salmo de Davi, né? Davi aqui nesse salmo, ele mostra que o Criador do universo é o ortogador da lei, né? Então nesse salmo, o Davi vai mostrar... Tocou aqui o telefone e atrapalhou um pouco, mas vamos voltar, né? Então, nesse salmo, Davi mostra que Deus é digno de louvor, né? Adoração, como também obediência, né? E ele tem na divisão do salmo aqui, ele aborda a revelação natural, que é o que nós vamos tratar aqui, essa primeira parte do vídeo, né? Ele vai abordar quem é que vai ter acesso, quem enxerga essa revelação natural. E depois nós vamos ver a revelação sobrenatural ou revelação especial de Deus, né? Revelação geral e revelação especial, que é quando Deus mesmo se faz conhecer de uma forma direta. Então vamos lá, né? Salmo 19, vamos começar a esboçar esse salmo. Trazer aqui, vamos explorar esse salmo, né? A primeira parte do salmo, que é do versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ver a revelação natural de Deus, ou a revelação geral, ou revelação universal, né? O que isso quer dizer? Nós vamos explorar mais somente o termo um pouquinho mais à frente, mas agora vamos explorar dentro do texto, né? É a forma de que Deus ele se torna conhecido, né? Então, o versículo 1 ao versículo 2, o versículo 4 ao 6, nós vamos ver como Deus ele se revela, né? De forma universal a todas as pessoas a partir desse salmo, né? Então, ele vai começar apresentando que os céus, a criação, inclusive o sol, de forma específica, ele vai trabalhar de uma forma bem poética, né? Vão falar da glória de Deus. Então, o primeiro versículo, que é o versículo 1, né, do Salmo 19, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Então, o salmista está dizendo que os céus, eles fazem referência a essa glória de Deus. E o firmamento, alguns teólogos dizem que é outra palavra para céus, né, firmamento, anunciam as obras das suas mãos. Nós sabemos que Deus ele criou o mundo, né? Em Gênesis, no capítulo nós vamos ver essa criação a partir do versículo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí ele vai abordar o desenvolvimento dessa criação, né?
até o capítulo 2, versículo 3, quando ele diz assim, Deus diz, o texto diz, né? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, Deus criou o mundo em 6 dias, ao sétimo descansou, né? Que é a questão das obras, são obras das suas mãos, né? E aí no versículo 2 ele vai trazer a ideia de que essa criação e esse cotidiano, dia e noite, vão apresentar também, ele diz assim, vão trazer esse conhecimento. Ele diz, um dia declara isto, a outro dia o que? Declaram a glória de Deus, né? Proclama exatamente essa glória, né? E as obras das suas mãos. Então um dia declara isto, a outro dia. E quando chega a noite, né? Revela conhecimento a outra noite. Então, com o passar do dia e você fazendo essa observação, né, você vai começando a ter esse conhecimento, entendendo como que Deus ele se revela a sua glória a partir da natureza. O versículo 4 vai dizer, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, né? Então Deus ele se faz ouvir através dessa revelação universal, né? Sua voz faz ouvir por toda a terra até os confins do mundo. E ali ele pôs uma tenda para o sol. Agora vem uma parte mais poética, né? A ideia é que o sol ele vai se pôs, né? E quando ele se põe, Deus pôs uma tenda ali para o sol, que como um noivo, né? Agora ele compara o sol a um noivo. Sai do seu aposento, quer dizer, lá onde ele se põe, ele é como um noivo que sai do seu aposento, e ele faz outra comparação como um herói que se alegra, né, e percorre seu caminho, no caso, quando o sol ele sai do oriente, se põe no ocidente, quer dizer, quando o sol ele nasce e ele se põe, né, sai de uma extremidade do céu e percorre até a outra extremidade, e nada esconde o seu calor, né, então todos veem o sol, e a partir dessa ótica, olhando o sol, esse sol revela a glória de Deus. E aí vem a questão, né? Então, essa revelação que Davi trabalha no texto, revelação geral, né? Universal, né? Indireta, né? A partir do que Deus criou, né? Quem tem acesso a esta revelação? Quem é que vê? Quem consegue enxergar a glória de Deus a partir da criação do mundo e do sol, e alcança esse conhecimento de um dia discussão, a outro dia como se fosse uma exposição do próprio Deus, né? Aí o versículo 3 e o 4 vai dizer que são as pessoas de todo mundo, e todo mundo pode perceber esta proclamação silenciosa de Deus. Veja que o versículo 3 diz assim, e é interessante, o texto diz que é sem que Deus diga nenhuma palavra, a partir somente da natureza ele se torna conhecido. Ele diz, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, né? Quer dizer, Deus não está falando nada de forma direta, mas é a partir do que ele criou. Mas a sua voz, né, se faz ouvir por toda a terra, a partir da natureza, né, a partir do que ele criou. E suas palavras até os confins do mundo, pois ali pôs uma tenda para o sol. Então, de uma extremidade à outra, né? Todos têm esse conhecimento de Deus. Deus se torna conhecido a partir daquilo que ele criou, e para todos sem exceção. Quando nós chegamos o versículo 7 ao versículo 14, Davi vai trabalhar agora uma revelação sobrenatural, quer dizer, ou direta ou especial. Uma revelação que agora Deus ele se revela agora não mais de uma forma indireta a partir da sua glória e daquilo que ele criou, mas de uma forma direta. Todos vão conseguir ver a glória de Deus, né? E aí Davi também, Davi ele começa no versículo 7 ao 9, ele vai começar descrevendo a palavra de Deus. Essa revelação direta agora é através da sua palavra, e ele já declara o que é essa palavra, versículo 7 ao 9, né? E essa palavra, ela é perfeita, né? Ela é confiável, ela é justa, ela é clara, ela é verdadeira. Então Davi diz, né, no versículo 7, né,
A lei do Senhor é perfeita, veja, a lei, né? Que quem deu essa lei? O próprio Deus. E nós sabemos que ele deu a lei a Moisés, né? Os 10 mandamentos, né? E ele mesmo deu. E aí o texto diz que a lei, versículo 7, ela é uma lei perfeita, né? E que esse testemunho que o Senhor dá, ele é fiel, ainda no versículo 7, né? No versículo 8 ele diz que os preceitos do Senhor são retos, né? Aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor traz, eles são, esses preceitos são retos, né? E o mandamento do Senhor, ainda diz ainda no versículo 8, ele é puro. E diante de tudo isso, no versículo 9, o texto diz que os juízos do Senhor, versículo 9, os juízos do Senhor são verdadeiro e inteiramente justos. Então veja que a própria palavra, a própria revelação direta de Deus, ela é uma revelação perfeita, né? Ela é perfeita, né? Ela é fiel, né? É reto, né? É puro. Veja as declarações, né? E quando Deus julga a partir disso, ele julga, os seus julgamentos são verdadeiros, porque por todos os enunciados anteriores, e por ser inteiramente justo, né? Então você vê. E aí o interessante é que na sequência ainda nós exploramos o que a palavra de Deus, o que Davi declara, e agora Davi declara também a aplicação às nossas vidas, como essas aplicações, aplicando a palavra às nossas vidas, qual é as consequências. E aí ele traz algumas observações, né? A palavra ela restaura a alma, né? A palavra ela torna alguém que é simples um sábio, né? A palavra ela traz alegria ao coração do ser humano, né? E a palavra ela confere perspectiva de vida, dá uma nova visão, traz uma compreensão maior do mundo para a vida do ser humano, né? Então vamos ver isso ainda no versículo 7 ao 9. Primeiro, no versículo 7 ele diz, né, a lei do Senhor é perfeita, né? E restaura a alma, né? Ainda no versículo 7 ele diz que a palavra dá sabedoria às pessoas simples, né? E ainda no versículo 8, já no versículo 8, a palavra ela alegra o coração. E nessa nova perspectiva ilumina os olhos, quer dizer, traz uma nova visão, né? Traz claridade àquilo que o Senhor espera de nós, né? E aí Davi prossegue, você vai observar isso no texto, diante de tudo isso, o que resta é que essa palavra, Davi deseja essa palavra, ele almeja por essa palavra. O versículo 10 apresenta como Davi, ele enxerga a palavra de Deus, né? E ele diz que é mais preciosa que o ouro, né? E mais doce do que o mel. Veja o versículo 10, né? São mais desejáveis que o ouro, né? Sim, do que o ouro puro, né? Não só ouro qualquer, mas um ouro puro, aquele ouro que já foi trabalhado e sobrou só a parte pura do ouro, né? E mais doce do que o mel, né? Que goteja dos favos, né? Aquele mel ali, gotejando dos favos, a palavra ainda é mais doce do que o mel, né? E aí Davi, ele vai trazer do versículo 11 até o versículo 14, porque ele estima tanto essa palavra, porque essa palavra para ele tem tanto valor. Por que a palavra tem tanto valor, né? E uma das coisas que Davi observa é que ele sabe que a palavra de Deus pode mantê-lo distante de uma vida que desagrada a Deus, de uma vida voltada para o pecado, de uma vida voltada para a promiscuidade, uma vida que o afaste de Deus. Então no versículo 11 ele diz assim, também o teu servo, aí aqui ele diz, é advertido por meio deles, né? Os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, e que há grande recompensa em segui-los. Veja, né? Como ele enxerga a palavra, né?
E ele diz assim, ele faz uma pergunta, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me do que me são oculto, né? No versículo 13 ele diz assim, guarda também o teu servo da arrogância, né? Através das escrituras nós conseguimos fazer essa autoanálise, né? E discernir, né, aquilo que nós estamos fazendo que não agrada ao Senhor e, nesse caso, nos guardar da arrogância, né? Porque a arrogância, qual é a consequência da arrogância? Ela domina, né? E Deus o guardando através das escrituras, através dos seus preceitos, dos seus mandamentos, da sua lei, né? Ele será alguém íntegro, né? E a palavra, né? Jesus disse isso, vós está limpo pela palavra. A palavra, né? Limpa, né? E ficarei limpo da grande transgressão, quer dizer, Deus vai olhar para Davi e vai enxergar ele não como um pecador. O versículo 14 diz, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, né? O que Davi, a oralidade que Davi traz, como também a meditação, ele fazer uma autoanálise, né? E o que ele deseja é que sejam agradáveis diante da presença do Senhor. E aí ele traz aqui, Senhor, minha rocha, né? Quer dizer, veja, Davi diz, Deus, o Senhor é minha rocha, né? Meu redentor, aquele que redime o homem das suas transgressões e dos seus pecados. Então veja, eu vou parar aqui a primeira parte do estudo, né? Eu vou parar aqui, né? E a gente dá sequência a partir de algumas perguntas que são relevantes e pertinentes fazermos diante de tudo isso, né? E aí a gente dá sequência, vamos abordar a questão da revelação geral agora de uma forma mais teológica, né? Já exploramos no texto a partir da criação, o próprio Davi fala isso. E depois a gente explora a revelação especial e faz uma conclusão do vídeo trazendo algumas aplicações a partir de uma ótica mais voltada para as escrituras. Então é isso, né? Dê sequência agora, no caso, a segunda parte do vídeo.